Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos conhecer aí as diferenças entre a tela Stateless e a tela que nós vamos criar aqui, Stateful. Então, dando continuidade aqui, após a nossa função voidMain, aqui abaixo, alguns espaços aqui, eu vou criar aqui uma tela, por enquanto, Stateless. Então, aqui para mim criar uma tela, se eu começar a digitar aqui ST, ele já me exibe aqui, ó, dois tipos para eu escolher aqui. Então, eu tenho a tela Stateful, que é a tela que nós vamos criar, e a tela Stateless. A tela Stateful a gente vai utilizar quando a gente tiver uma mudança de estado na nossa tela. Ou seja, telas, no nosso caso, que tem formulário, que tem ação e a tela é atualizada, ou seja, quando nós clicarmos no botão, ele vai mudar o estado da tela, ou seja, ele vai exibir um alerta, ele vai exibir o resultado, tem que ser uma tela Stateful, porque a tela vai mudar. Quando nós temos uma tela fixa, que não vai ter mudança de estado nela, nós utilizamos o Stateless. Mas vamos criar aqui um Stateless primeiramente. Perceba que eu cliquei lá, ele já me completa aqui todo o código e já deixa aqui no local para mim inserir um nome para minha tela aqui. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui. Eu vou dar o nome de Home, mas poderia ser início, tela inicial, tela X e etc. Então, a partir do momento que eu crio a minha tela, perceba que eu estou fora ali do nosso voidMain. Esse conteúdo aqui poderia também estar separado em outro arquivo e importar, mas no nosso caso vamos criar todo o nosso aplicativo dentro do main.dart e aí conforme formos avançando, vamos separando aí também, não se preocupe com isso agora. Então criei aqui a minha tela Stateless com o nome de Home. E essa minha tela Home aqui está simplesmente me retornando aqui um container. Se eu quisesse eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, colocar aqui um colors, ponto, por exemplo, sei lá, red. Então, o meu container aqui terá aqui a cor vermelha. E para mim utilizar essa tela aqui, basta eu chamar onde eu quiser. Então, aqui no scaffold, abaixo do AppBar, então aqui perceba que como é importante termos aqui os comentários, a gente já sabe onde finaliza então o conjunto aqui do AppBar. Então, abaixo do AppBar aqui eu tenho o parâmetro body, ou seja, de corpo. E aqui eu poderia retornar o widget que eu quisesse, mas aqui eu vou retornar o home. Então, selecionei aqui já home. Então, esse home meu é o que eu acabei de criar aqui, entre parênteses. Se eu pegar agora e der um Ctrl S e salvar, você percebe que nada acontece. Eu tenho que vir aqui e dar um restart. Então, deu um restart, você percebe que já mudou aqui a cor para mim, na minha tela Stateless. E aqui, esse retorno aqui, eu estou retornando aqui um container, ou seja, simplesmente uma caixa completando todo o espaço disponível aqui. Mas eu poderia retornar o que eu quisesse aqui dentro. Por exemplo, se eu quisesse retornar aqui todo o meu scaffold, eu poderia vir aqui, recortar aqui todo o meu scaffold, Ctrl X aqui, e aqui no lugar de retornar aqui um container, eu ia retornar o scaffold todo aqui. Aqui eu não vou retornar o home, ele já está sendo criado aqui na nossa tela, e aqui no home eu já chamo aqui então a minha tela home. Agora se eu der um Ctrl S para salvar, você perceba que ele carregou aqui para mim o scaffold duas vezes. Porque primeiro ele carrega o material app, ou seja, carrega todo o nosso voidMain, depois ele vai carregar a classe que está fora aqui. Mas aqui basta eu dar um restart e tenho aí funcionando novamente. E quando você cria a classe por fora, desse jeito você consegue alterar o conteúdo com o nosso hot reload aqui. Então agora se eu vier aqui, por exemplo, e quiser que o meu AppBar aqui seja, por exemplo, orange, seja laranja, e der um Ctrl S aqui, ele já muda aqui em tempo real, assim como o título. Se eu quiser colocar qualquer coisa aqui, Ctrl S, ele também já muda ali automaticamente para mim. Então, como eu falei anteriormente, aqui no Material App você vai opcionalmente retornar todo o scaffold, o AppBar, o que você quiser nele, ou você pode jogar dentro de uma tela se você quiser. Então vou voltar para o início aqui para que a gente possa refazer isso aqui e entender um pouquinho mais. Não se preocupe, caso seja muita informação no momento, a gente vai fazer isso aqui tantas e tantas vezes que você vai ver como é simples. Então vou voltar aqui desde o início. Então voltei aqui desde o início como estava. Vou dar aqui um restart e vai voltar como estava. Aqui abaixo, então, eu vou criar agora a tela Stateful. Então, ST aqui, para ele já abrir para mim aqui as opções. Então, vou clicar aqui na primeira opção, Stateful. E vou dar também o nome que eu quiser. Perceba que ele já fica piscando aqui onde ele vai alterar os nomes. Então, eu vou dar simplesmente o nome de Home.
E como eu falei, você pode dar o nome que você quiser. Aqui, caso você vá dar um nome que tenha mais de uma palavra, o ideal é que a segunda palavra aqui siga o padrão que é meu case, ou seja, você coloca a próxima palavra em maiúsculo. Por exemplo, se você quiser, poderia dar o nome de tela inicial. Como eu já havia definido o nome aqui, percebe que aqui ele está dando erro, porque ele colocou aqui home, que era o nome antes, mas aqui seria tela inicial state, aqui também, aqui também, aqui também e pronto. Mas na hora que você for criar a classe, como eu falei, deixa eu apagar aqui para a gente criar mais uma vez, então st, stateful, você pode dar o nome que você quiser aqui que ele já vai completando, por exemplo, tela inicial. Então ele coloca aqui os nomes corretamente e cria toda a estrutura aqui para a gente de uma tela stateful. Então a gente vai usar essa tela, só relembrando mais uma vez, porque a nossa tela inicial que ela vai ter mudança de estado, então ela precisa ser uma tela stateful. Então da mesma forma que a gente fez anteriormente, aqui ele está retornando aqui o container, você pode retornar todo o scaffold, todo o topo, caso você queira. Então você pode, deixa eu fazer aqui novamente, vou recortar aqui todo o scaffold aqui. Então recortei e aqui o home agora será o meu tela inicial. Então no meu tela inicial, ao invés de retornar aqui o container, deixa eu apagar aqui. Então return, tem um ponto e vírgula no final, dentro aqui eu vou colocar, deixa eu descer a barra de rolagem aqui, o meu scaffold. Posso agora dar um restart aqui. E a partir desse momento eu posso fazer também da mesma forma de antes, qualquer alteração aqui, Ctrl S, agora eu posso utilizar o Hot Reload, ele vai atualizar ali automaticamente a tela. Posso mudar também as cores, que será atualizado também automaticamente. Então, como eu falei anteriormente, não se preocupe caso tenha sido muita informação, a gente vai fazer isso tantas vezes que você vai ver como é simples. Todo esse conteúdo aqui também poderia estar separado em um arquivo Dash, a gente poderia separar e importar, mas como eu falei, nós estamos desenvolvendo um aplicativo pequeno e estamos aí aprendendo passo a passo, então nós podemos desenvolver todo esse aplicativo dentro do Mãe aqui, você vai ver que ao final você vai entender ele completamente. Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar, vou dar aqui um Ctrl S. Então você pode deixar a cor que você quiser, do jeito que você quiser. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.